Brian diz que mesmo ele sabendo disso, ainda continuou te empregando, e perguntou se isso significa que Uris não liga muito para o seu disfarce. Uris deixou claro que valorizava mais as habilidades excepcionais de Brian do que seu passado misterioso. Brian fitou o mestre com incredulidade, atônito diante da inesperada demonstração de respeito. Com alívio, Brian percebeu que o Duque não havia descoberto a verdade sobre ela ser uma mulher. Inquieto, admitiu ter nascido na nobreza antes de uma tragédia atingir sua família, e explicou que um primo herdou o título. Em silêncio, conteve a raiva ao lembrar que, na realidade, o título havia sido roubado dela. A conversa se voltou para a falta de bens da família, e para sua situação financeira desesperadora. Desviando o olhar com tristeza, Brian lamentava que, no fim, o próprio corpo havia se tornado o único recurso restante. Em seu raciocínio, a conclusão trágica parecia inevitável. Enquanto Urish observava com uma expressão sombria, o Duque admitia não compreender, o que provocava no garoto um visível sinal de frustração. Um som metálico seco ecoou em sua imaginação, como o tilintar de moedas de um comércio de escravos. Perdendo a calma, Brian afirmou que o último passo havia sido a venda à servidão, e zombou da falta de percepção do Duque quanto ao destino de crianças nobres arruinadas. Urish pareceu completamente atônito, como se apenas naquele instante percebesse a própria ingenuidade. Brian suspirou profundamente, batendo no peito em irritação, pela dificuldade de se fazer entender. Uma sensação suave e pesada o envolveu. Quando Urish pousou a mão em sua cabeça de maneira reconfortante, refletindo sobre a realidade sombria de nobres decadentes, vendidos a mercadores ricos. A mão do Duque permaneceu repousando gentilmente em seus cabelos. Num raro momento de empatia, Brian abaixou o olhar, tocado pelo contato físico, inesperadamente delicado de seu mestre. Urish então refletiu sobre o motivo de o garoto não ter escolhido um caminho voltado apenas ao acúmulo de riqueza, concluindo que os valores pessoais da nobreza imperial deviam variar enormemente. Brian limpou a garganta com um ar presunçoso, enquanto um leve sorriso compreensivo surgia nos lábios do Duque. Urish se ajoelhou diante do aprendiz sentado, mantendo a conexão intensa entre ambos na praia. O som suave e ritmado das ondas turquesa preenchia o ambiente. O olhar de Brian desceu até o cinto do Duque, e ele demonstrou curiosidade pela espada ornamentada, cujo punho dourado brilhava sob o sol tropical. Os olhos do garoto cintilaram de admiração ao contemplar a lâmina lendária. Urish entregou-lhe a arma, permitindo que a tocasse, e Brian ponderou sobre a possibilidade de ataques, enquanto o Duque refletia que qualquer investida bem-sucedida mereceria recompensa. Um riso baixo escapou, quando Brian finalmente segurou a arma que tanto admirava. Urish se recostou e observou com curiosidade distante, enquanto o garoto se erguia com a espada. O aço polido soou com um timbre agudo. Ao ser retirado da bainha, Brian ergueu a lâmina, avaliando equilíbrio e peso, e então se concentrou para demonstrar a própria habilidade. Um rápido assobio cortou o ar, quando a lâmina se moveu, e Brian avançou com movimentos, surpreendentemente fluidos e treinados. Para seu tamanho, o ar vibrou com o arco preciso da espada, enquanto a areia se espalhava sob o trabalho agressivo de seus pés. Urish se apoiou na mão, observando com olhar crítico e pouco impressionado. Ao terminar a sequência com um floreio, Brian manteve o olhar firme, aguardando a reação do mestre. Urish respondeu com uma expressão fria e indecifrável, e um sorriso superior surgiu em seus lábios. Ele reconheceu que Brian possuía algum treinamento, mas decidiu encerrar a demonstração. Um clique seco soou quando o Duque revelou uma pequena pistola ornamentada. O disparo ecoou alto, derrubando Brian de surpresa, tremendo no chão. O garoto demonstrou não reconhecer o objeto, e Urish reagiu com ironia diante da ignorância. O Duque explicou que se tratar de uma arma moderna, ferramenta comum entre generais de alta patente, a exibindo triunfante como prova de que a era da espada chegava ao fim. A cena mudou para a janela cinzenta de um palácio, que dava para um jardim silencioso. No quarto pouco iluminado, um atendente anunciou a chegada do terceiro príncipe. O som abafado de botas caras cruzando o piso de pedra precedeu a entrada do terceiro príncipe, que buscou confirmar se havia sido chamado. O homem loiro permaneceu junto à janela, o ignorando, e o terceiro príncipe se sentou, observando que foi convocado apenas para ser ignorado. O loiro revelou que o Duque Connacht enviou um presente inesperado para Isabel, e o terceiro príncipe reagiu com um sorriso conhecedor, avaliando que a escolha de presentes havia melhorado desde a última vez. Em seguida,
O homem questionou mentalmente como ele obteve a carta enviada ao imperador, percebendo que o tio finalmente conseguiu inventar o motor de energia não tripulado. Um forte impacto ecoou quando o loiro bateu o punho na mesa, furioso com o sucesso do tio. Em sua indignação, declarou que a expansão faria o império parecer pequeno, e que o país destinado a governar encolheria em importância. O terceiro príncipe ponderou se a irritação vinha do surgimento de outras nações e da redução relativa do império. O príncipe então o enviou ao território de Connacht para espionar o motor e o duque, ordenando também que investigasse possíveis encontros do duque com mulheres, uma instrução que o surpreendeu visivelmente. Ele refletiu que os soldados do duque dificilmente pensariam em oferecer joias como presente. O terceiro príncipe considerou se deixar a capital seria prudente, mas o príncipe descartou rivais políticos e o insultou, sendo a ofensa aceita com resignação por sua condição de meio-sangue. O terceiro príncipe prometeu cumprir a tarefa e partir imediatamente. Seus passos ecoaram pelo corredor do palácio, enquanto se afastava, se espreguiçando e bocejando, animado com a ideia de rever o tio. Mais tarde, Derek e Urish observavam algo na mesa, e o duque comentou nunca ter visto objeto semelhante. Enquanto Brian os observava curioso da mesa, ainda intrigado, Brian afirmou precisar recalcular, e Urish percebeu quando a caneta parou, o chamando. O garoto admitiu curiosidade, e o duque mostrou um papel, explicando que foi tomado de piratas, e apresentando um desenho detalhado do dispositivo. Ao perceber algo, Brian demonstrou compreender parcialmente o significado, pedindo permissão para investigar mais a fundo, em um local específico, a fim de confirmar um detalhe. Uri se inclinou sobre a mesa, deixando o garoto confuso, e declarou ser a pessoa mais adequada para protegê-lo, provocando choque imediato. Brian insistiu para que aguardasse, argumentando que nenhum nobre serviria como guarda-costas de um simples submordomo. Uri ignorou a objeção, afirmando poder fazer o que outros nobres não fariam. O garoto contrapôs que a presença do duque atrapalharia a coleta de informações e pediu a Derek que explicasse. E ele comentou com humor que a dignidade natural do duque era impossível de ocultar. Refletindo, Uri considerou que a própria dignidade poderia ser o problema. Os três permaneceram em silêncio, até que o duque cedeu e ordenou que Brian partisse com Dronan. Antes da saída, o advertiu a não fugir novamente. Mas o garoto assegurou que o castelo agora era seu lar, e declarou com entusiasmo o início do segundo ato de sua vida. O som oco de passos acompanhou Brian e Donan por um beco úmido da cidade. Um rato grande passou correndo, provocando um grito de terror no garoto, e Dronan zombou da reação, questionando mentalmente se ele jamais viu um rato. Brian explicou entre lágrimas que sua família foi rica o bastante para nunca lidar com pragas, e que sempre limpava tudo depois, reclamando da presença de ratos no território ducal, e sugerindo que o controle de pragas deveria ser prioridade. Dronan refletiu com sarcasmo sobre onde o duque encontraria disposição para tais assuntos. Enquanto mantinha sua fama lendária, Brian argumentou que todos sofriam com ratos, independentemente do poder do governante. Outro roedor rangeu suavemente ao observá-los passar, e Dronan demonstrou certa admiração pela rapidez com que o garoto compreendera a falta de interesse do duque por questões mundanas. Dronan fez um sinal de positivo com o polegar, elogiando a educação de Brian. Enquanto o garoto escondia o rosto, envergonhado, Brian chegou a um prédio de pedra, e o identificou como o esconderijo secreto do receptador. Ele se aproximou da porta e alcançou a maçaneta. Um rangido rítmico e agudo ecoou, quando a pesada porta se abriu, revelando uma loja escura. Um homem de bandana levantou os olhos do balcão, e supôs que Brian fosse um cliente comerciante. O receptador considerou a possibilidade de Brian ser um nobre rico querendo vender algo valioso. Brian se surpreendeu com a suposição de que fosse abastado, ou um novo membro da nobreza, mas sorriu para si mesmo, agradecido pelo mal-entendido conveniente. Ele retirou um pergaminho, e deixou claro que, na verdade, estava ali para comprar algo. Em seguida, mostrou o desenho, e quis saber se o homem já havia visto aquele objeto. O receptador encarou Brian, e refletiu sobre como o garoto soube trazer um desenho tão específico. Um tilintar pesado ecoou, quando Brian colocou um saco cheio de moedas de ouro sobre o balcão. Imediatamente, a expressão do homem se tornou gananciosa e animada, confirmando que já tinha visto o item antes. Brian quis saber sobre o preço da negociação, e o receptador afirmou que o ouro seria suficiente para adquirir 2 unidades.
O garoto ponderou-se. Se tratava apenas de uma antiguidade simples, mas o homem de bandana descartou rapidamente essa ideia. Quando Brian buscou entender a verdadeira natureza do objeto, o receptador respondeu de forma nervosa e hesitante. Se aproximando, ele o advertiu para manter aquela informação em segredo, e Brian concordou com impaciência. Em um sussurro suave e ritmado, o receptador revelou que os itens se originavam das 3 nações do continente ocidental. Brian soltou uma exclamação chocada, que ecoou pelo prédio ao processar a menção às nações ocidentais. O homem o repreendeu pelo volume, e Brian pediu desculpas de forma constrangida, com expressão determinada. Brian concluiu que tinha certeza do caráter perigoso do objeto. O foco recaiu sobre o desenho detalhado do dispositivo ornamentado e misterioso. Ele refletiu que aqueles padrões eram usados pela realeza ocidental para manifestar habilidades, chegando à conclusão de que os piratas e aquelas nações provavelmente haviam formado uma aliança secreta. Brian demonstrou intenção de prosseguir com a compra, e o receptador concordou alegremente. Satisfeito por lidar com clientes tão compreensivos, ele pediu que o garoto aguardasse a chegada da mercadoria, mas, naquele instante, uma figura sombria surgiu por trás e o capturou. Um ruído rápido cortou o ar, enquanto o receptador prometia manter contato, e Brian era arrastado para longe. A cena mudou com batidas pesadas, para um escritório grandioso, onde o duque estava sentado atrás de uma mesa. O terceiro príncipe entrou com um sorriso largo e confiante, enquanto o duque permaneceu sentado, o observando com expressão fria e severa. Um guarda exigiu respeito ao príncipe, enquanto o terceiro príncipe alegava que havia ido apenas fortalecer sua relação com o tio. O duque zombou da mentira suave, e o chamou diretamente de diabinho. Um ruído repentino de movimento soou, quando ele ordenou a Roik que retirasse os guardas barulhentos da sala. Um impacto seco ecoou quando Roik golpeou o guarda que protestava. Com um som pesado, o guarda caiu, e o duque perguntou sobre o destino do outro acompanhante. O mordomo abriu a porta, revelando outro corpo inconsciente, e afirmou que cuidou dele da mesma forma. Apesar da violência ao redor, o terceiro príncipe manteve um sorriso travesso, quase demoníaco. O duque argumentou que companhias incomodas não deveriam ser trazidas, mas o príncipe insistiu em seguir o protocolo real. O terceiro príncipe comentou que o cavaleiro parecerá incomumente ocupado, no caminho até o palácio. Um ruído de arrasto ecoou quando o duque se levantou, e ordenou que ele o seguisse imediatamente, admitindo que o terceiro príncipe tinha muito mais talento para encontrar pessoas. Brian despertou de repente no chão de madeira, ofegante, ao observar o depósito escuro cheio de barris e caixas. Tentou compreender onde estava. Ele se assustou quando uma voz áspera perguntou se finalmente estava acordado. Um som pesado acompanhou a aproximação de um capitão pirata, com um tapa-olho, que o encarava. Brian percebeu, frustrado, que o receptador era na verdade um subordinado do líder pirata. Sentindo uma forte dor de cabeça, deduziu que havia sido nocauteado, e passou a se preocupar com a segurança de Drona. Se aliviou ao ver o companheiro amarrado e roncando ali perto, concluindo que nenhum dos dois parecia ter ossos quebrados. O capitão exigiu saber a origem do desenho. Enquanto Brian permanecia preso no chão, o garoto sustentou que ambos eram profissionais, e que proteger sua fonte era uma regra fundamental. O capitão reagiu com violência à recusa, e Brian foi chutado, caindo de costas, gemendo de dor e segurando o estômago. Percebeu que precisava de uma nova estratégia para sobreviver ao interrogatório. Assim, começou a contar uma história complexa, envolvendo seu avô de 25 anos antes. O capitão acusou a narrativa de ser absurda, dizendo que o garoto tentava enganá-lo. Brian insistiu desesperadamente que dizia a verdade, e que o avô foi quem obteve o item originalmente. Internamente, sabia que apenas ganhava tempo, confiando que até mesmo o socialmente desajeitado duque acabaria o encontrando. Enquanto Brian continuava a história sobre a Batalha de Resato e uma lendária zona sem vento, a cena mudou para as ruínas de uma cidade, onde Urige estava ao lado do terceiro príncipe. O terceiro príncipe observou que o duque parecia estranho, e perguntou se ele se sentia mal. Urige negou estar doente, mas o homem de cabelos escuros permaneceu desconfiado. Um estrondo ecoou, enquanto Urige observava a destruição, refletindo sobre o motivo de um senhor arruinar o próprio território. Batidas, gritos de misericórdia ressoavam.
Enquanto o terceiro príncipe suspirava diante do caos, refletia que levar o duque ao escritório dos mercenários foi a melhor forma de obter informações e evitar mais danos. Um mercador informou que o submordomo havia seguido para a Rua Peri, em busca de um receptador. O terceiro príncipe comentou que a casa do receptador foi encontrada completamente vazia. Entre os escombros e gritos por ajuda, ele sugeriu chamar um mordomo do palácio, pois resgatar pessoas era difícil. Pensativo, ouviu Urij afirmar com irritação que queria apenas Brian de volta, não um substituto. O comentário provocou uma provocação, de que Urij estava ganhando fama de tirano. Vigas quebradas se espalhavam pelo chão, enquanto o homem explicava que, em favelas assim, os vilões ocupavam as melhores casas, e que a Rua Peri gerava grande arrecadação. Urij ponderou, como moradores sem renda conseguiam manter prédios de vários andares com janelas. A narrativa observou que os cavaleiros haviam atacado construções altas e poupado as mais precárias, ferindo apenas resistentes armados e tratando mulheres e crianças com cuidado. Enquanto caminhavam, uma voz furiosa insultou Urij, o chamando de bastardo. Incomodado com o barulho, ele ordenou que partissem, enquanto os insultos continuavam. Nesse momento, o capitão pirata ameaçou matar Brian, caso dessem mais um passo, lamentando ter perdido tempo conversando em vez de agir. O terceiro príncipe reconheceu Brian como o garoto que procuravam. Urij ordenou que o pirata se rendesse, afirmando que sua lâmina superava a própria velocidade do som. Uma mão se moveu, e um corte rápido atravessou o ar. O capitão apontou um revólver para Brian, desafiando a velocidade do duque, enquanto ambos o observavam. Brian percebeu que deveria ter sido muito mais cauteloso. Ele cogitou chutar o pirata, mas sabia que balas eram rápidas demais. Olhou para o duque. Urij quis saber a identidade do homem, que se apresentou como Capitão Acidok. O duque refletiu sobre como um simples pirata possuía um revólver artesanal tão caro, e percebeu que ele ignorava o verdadeiro valor da arma. A narrativa descreveu o revólver de 6 tiros, feito por um mestre artesão. O pirata e Brian ficaram confusos, enquanto Urij explicava detalhes técnicos, deixando o capitão ainda mais perdido, e Brian chocado. O mecanismo com o cilindro giratório e o martelo foi descrito, incluindo a necessidade de armar a arma antes do disparo. Caso contrário, haveria alta chance de falha. Urij então revelou que o martelo do revólver não estava armado naquele momento. No instante seguinte, um golpe rápido soou. Quando ele atacou com velocidade incrível, Brian foi lançado para um local seguro, e um ruído súbito cortou o ar. Quando o capitão percebeu que sua arma havia desaparecido, ficando completamente atônito. Urij capturou Brian e o puxou para perto de si, o envolvendo com o braço engessado. O duque embalou a cabeça do garoto de forma protetora em um abraço caloroso. Um clique metálico rápido e seco soou, quando Urij apontou o revólver confiscado. Um impacto rítmico e pesado ecoou. Enquanto a cena atingiu seu clímax, Brian se dirige ao duque com respeito, e Urij decide retornar. O duque observa tudo com uma expressão calma, porém calculista. Brian soltou um suspiro confuso, ao tentar compreender a situação. Segurando uma carta, o homem observa que, segundo o terceiro príncipe, que se chama Seiron, o duque Konat não está ligado a nenhuma mulher no momento. O príncipe comenta que o novo submordomo do duque parece estar melhorando significativamente o senso estético de seu mestre. Ele demonstra dúvida quanto à veracidade das informações da carta. Fabian afirma que não há motivo para desconfiar da honestidade da correspondência do terceiro príncipe, e pede que o príncipe explique a razão de seu ceticismo. Ao explicar, o príncipe observa que o terceiro príncipe valoriza a princesa Becca acima de tudo, e não agirá de forma imprudente, enquanto ela estiver ao alcance deles. O príncipe comenta que Fabian está especialmente astuto naquele dia, enquanto Fabian aprecia seu chá, demonstrando apreço. O príncipe diz que é por isso que gosta de sua companhia, e Fabian responde que apenas sabe lidar com assuntos da realeza. Em seguida, Fabian aponta a dura realidade de que o príncipe ainda não foi oficialmente nomeado herdeiro do trono. Tomado pela fúria, o príncipe grita sobre a necessidade de aprovação do Congresso, e questiona por que seu pai não o convoca, temendo que o imperador favoreça Urij. Uma imagem perturbadora do duque com sua lâmina surge, e o olho do príncipe treme de ciúme e medo. Fabian bebe o chá com tranquilidade, e comenta que a hesitação do imperador é compreensível, já que o duque Urij é o primeiro na linha de sucessão. O príncipe afunda na cadeira,
amaldiçoando sua situação com profunda frustração. Com um sorriso de canto, Fabian observa que o príncipe é, essencialmente, um grande amontoado de insegurança. Um clique metálico repentino soa, quando ele pousa a xícara e revela que existe uma maneira de forçar a convocação do Congresso. Fabian sugere que o príncipe se torne o procurador do imperador, explicando que, caso o pai morra, o procurador naturalmente ascenderá ao trono. O príncipe observa com um sorriso amplo e sinistro, enquanto Fabian explica que, como procurador, ele mesmo poderia convocar o Congresso. Surge então a reflexão sobre a possibilidade da morte do imperador, e Fabian confirma que o plano está em andamento, prometendo o apoio de outros duques. Ao notar o sorriso confiante de Fabian, o príncipe se sente mais seguro com o caminho traiçoeiro que decidiram seguir. Mudando de assunto, o príncipe pergunta se o Fabian possui uma prima, e demonstra interesse em saber se ela é casada. O Fabian informa que não. O príncipe menciona que o filho mais novo de Loren está solteiro, e pergunta se o Fabian conhece o barão Toremoile. Em seguida, recusa educadamente a sugestão de arranjo, explicando que, embora a prima não seja casada, já está prometida a outra pessoa. Fabian afirma que precisa cumprir até mesmo pequenas promessas, como um noivado, se pretende servir ao futuro imperador em planos maiores. O príncipe se recosta, satisfeito com a demonstração de lealdade e princípios. Ele admite que é justamente essa convicção que o faz confiar em Fabian, enquanto o homem se inclina modestamente, internamente. Porém, a expressão de Fabian se torna assassina, e ele amaldiçoa a garota por não ter obedecido à ordem de se casar. Com um olhar sombrio e ameaçador, Fabian jura quebrar as pernas da garota, caso ela continue dificultando seus planos. A cena muda para o interior claro e ornamentado do escritório do duque. Brian está sentado diante de uma enorme mesa de madeira, parecendo minúsculo, e sobrecarregado pelas pilhas gigantes de documentos ao redor. Ainda atordoado, o garoto admite para si mesmo que ficou genuinamente comovido com as ações recentes do duque. Ele se lembra de como foi protegido no abraço, e de como edifícios foram destruídos para garantir sua segurança. Brian apoia o queixo na mão, perdido em pensamentos, sobre sua dívida de gratidão. Um som pesado e rítmico ecoa, quando mais papéis são acrescentados às pilhas já impossíveis sobre a mesa. Brian lamenta em desespero, se arrependendo profundamente de ter se intrometido e assumido tanta responsabilidade. Um quadro narrativo revela que a situação atual começou cerca de 2 horas antes. Brian se inclina profundamente diante do duque, expressando sua imensa gratidão por ter sido resgatado dos piratas. A mesa do duque está coberta de mapas e relatórios enquanto discutem o futuro. Brian declara que será leal por toda a vida, mas logo recua, dizendo que será leal por enquanto, levando o duque a pedir detalhes. Brian propõe com entusiasmo melhorar as favelas, ajudar moradores de rua e trabalhadoras, e liderar toda a reconstrução da Rua Pere. Uris ouve atentamente, e resume que isso os levou à situação presente. O duque coloca oficialmente Brian no comando de todos os esforços de reconstrução da Rua Pere, para a alegria do garoto ambicioso. De volta ao presente, Brian parece uma sombra de si mesmo, exausto com o trabalho administrativo interminável. Um trabalhador se aproxima com um pergaminho, reclamando que as medidas do projeto parecem totalmente incorretas. Um funcionário de cabelos alaranjados entra correndo, para relatar nomes duplicados com números conflitantes. Enquanto Brian tenta desesperadamente terminar a página atual, outro homem invade a sala gritando sobre um grande problema. A construtora suspendeu a entrega de materiais, por falta de pagamento. Cercado por exigências e pedidos urgentes para ver o duque, Brian parece à beira de um colapso. Um estalo repentino soa quando a paciência de Brian finalmente se rompe ao ser chamado de bolo de leite. Ele explode, ordenando que parem de chamá-lo de bolinho de leite, enquanto um dos trabalhadores observa a fúria repentina do garoto. Completamente esgotado, Brian pede a Uris que repita o que havia dito. Sentado com autoridade, Uris informa que o treinamento pessoal do garoto começa naquele dia. Surge a dúvida sobre a natureza do treinamento, e o Duque explica que ele precisa aprender autodefesa para se proteger de ameaças futuras. Brian então cai em uma gargalhada histérica ao imaginar acrescentar treinamento à sua rotina. Apontando para as olheiras, Brian evidencia o estado terrível de exaustão em que se encontra. Uris mantém a calma e confirma que percebe perfeitamente a aparência do garoto. Brian argumenta que morrerá de excesso de trabalho,
antes de qualquer tiro, mas Uris contrapõe que uma bala perdida o mataria primeiro. Brian pondera sobre a expectativa de ser baleado novamente, e Uris o adverte de que o perigo é constante e imprevisível. O Duque declara que a autodefesa é obrigatória, pois Brian permanecerá ao seu lado pelo resto da vida, deixando o garoto completamente atônito. Seu rosto empalidece. Quando o peso de uma nomeação vitalícia se torna claro, Brian se retrai em agonia mental, ao imaginar ficar preso ao trabalho para sempre. Após um breve momento de transição, ele percebe em desespero que o Duque pretende fazê-lo trabalhar até a morte como mordomo permanente. Recuperando a compostura, Brian afirma que não se sentirá seguro, até que todas as gangues de piratas sejam capturadas e levadas à justiça. Uris sugere que permanecer perto dele é a opção mais segura, e Brian percebe que o Duque está genuinamente preocupado com seu bem-estar. Com um olhar firme, ele sugere existir uma forma muito mais eficiente de lidar com a proteção, surpreendendo o Duque. Brian propõe interrogar os piratas restantes, imaginando friamente a cena de cortar uma corda e lançar um pirata aos tubarões. Ele observa que os subordinados provavelmente não sabem de nada, e repreende o Duque por ter matado o capitão em vez de apenas feri-lo para interrogatório. Alertando sobre a necessidade de encontrar a ligação com as nações do continente ocidental, Brian encara um Duque cuja aura se torna sombria e intensa. Uris quer saber como ele identificou a origem do item, e o garoto explica que reconheceu os padrões de desenhos que já havia visto antes. Ele relata que viu os mesmos designs em uma exposição moderna de navios, levando o Duque a elogiar sua inteligência extraordinária. Uris demonstra interesse no que Brian espera descobrir com o receptador, e o garoto reage com exasperação diante da falta de previsão. Analisando um mapa, Brian explica que precisam descobrir a relação entre a Federação Pirata e as 3 nações do continente ocidental. Ele observa que essas forças já foram inimigas amargas, e que a cooperação atual indica que encontraram um objetivo em comum. Apontando diretamente para Uris, Brian declarou que o próprio Duque era o inimigo comum que ambos os lados estavam mirando. Ele explicou que a reputação do Duque, como a onda azul invicto, tornava o principal obstáculo para a expansão de todos. O garoto enfatizou que Uris era o alvo compartilhado que havia unido as facções rivais. Brian alertou que o território permaneceria em perigo constante, até que aquela questão geopolítica fosse resolvida. Uris refletiu por um momento, e por fim, concordou em seguir a liderança de Brian e proceder conforme sugerido. Brian sentiu um alívio percorrer seu corpo, ao perceber que, com o Duque preocupado com a própria segurança, o treinamento provavelmente seria cancelado. Observando o garoto com intensidade, Uris pensou consigo mesmo que não podia, sob hipótese alguma, deixá-lo em qualquer tipo de perigo. Em seu íntimo, o Duque fez o voto silencioso de aproveitar aquela oportunidade para eliminar todas as ameaças que pudessem atingir Brian. Enquanto isso, Brian caminhava alegremente pelo longo corredor do palácio, se sentindo realizado após o encontro com o Duque. O sorriso do garoto desapareceu quando ele se deparou repentinamente com um homem alto de longos cabelos escuros. Se tratava do príncipe herdeiro, vestido com um traje formal roxo e branco. Ele o cumprimentou com cortesia e comentou que Brian parecia estar muito melhor do que esperava. Confuso, Brian ouviu o príncipe observar que a atmosfera do castelo havia mudado bastante desde sua última visita. Com um sorriso encantador, o príncipe atribuiu a transformação do castelo de algo cafona para um ambiente luminoso, claramente a influência de Brian. O garoto se curvou respeitosamente, insistindo que não havia feito nada de especial para merecer elogios tão elevados. O príncipe mencionou que a princesa Isabel havia adorado o presente, mas Brian esclareceu prontamente que foi o Duque quem escolheu pessoalmente os brincos. Surpreso, o príncipe questionou se seu tio Uris realmente fez a escolha sozinho. Brian riu com leveza e explicou que o Duque, na verdade, demorou muito tempo deliberando antes de decidir. O príncipe manteve um sorriso tênue e enigmático, enquanto ouvia o relato. Em seguida, dispensou Brian para que voltasse às suas tarefas, e o garoto se retirou com educação. Ao passar por ele, Brian manteve uma postura humilde e respeitosa, soltando um leve suspiro, com a sensação de que o príncipe o analisava profundamente com o olhar. Apesar do sorriso amigável, Brian concluiu que havia algo profundamente desconfortável na maneira como o príncipe observava as pessoas. O príncipe permaneceu no corredor, olhando adiante, com uma expressão estável e indecifrável.
enquanto a luz do sol atravessava a janela do palácio, e encerrava a cena com o céu azul ao fundo. O som ritmado de uma pena riscando o papel preenchia a sala. Enquanto o Duque Uris trabalhava diligentemente em sua mesa, o príncipe entrou no recinto com um sorriso aberto, chamando pelo tio. Visivelmente irritado, Uris ordenou imediatamente que ele saísse de sua vista. Ainda assim, o visitante permaneceu ali, observando o Duque continuar suas tarefas administrativas. Ao mencionar o assunto do vice-mordomo, o Duque interrompeu o que dizia, com um olhar sugestivo. O príncipe comentou que o Duque parecia bastante afeiçoado ao garoto, e recordou como ele havia destruído uma cidade inteira apenas para resgatá-lo. Também insinuou que Brian poderia estar sendo pressionado demais pelo volume de trabalho. Sem desviar a atenção da papelada, o Duque mandou que ele saísse novamente. O príncipe alertou que Brian estava prestes a desabar de exaustão se continuasse naquele ritmo. Em sua mente surgiu a imagem de um Brian pequeno, pálido e trêmulo, afundado em um mar de documentos. O Duque então mencionou a intenção de ensinar autodefesa ao garoto, o que fez o príncipe reagir com desdém silencioso. O Duque perguntou que informações o príncipe Caliben mandou ele investigar, e se foi o seu motor automático, e sugeriu que ele procurasse a família do Conde Hydre, era quem vinha apoiando os estudiosos envolvidos. Em paralelo, o príncipe se lembrou do Caliben lhe ordenando espionar os movimentos do Duque, e o desempenho do motor. O príncipe admirou como os instintos de batalha do tio permaneciam afiados mesmo dentro do palácio, e com um sorriso confiante, declarou que cuidaria pessoalmente do assunto. O Duque o chamou de pequeno demônio por suas tramas, mas ele não se abalou. Notando a mudança repentina de humor, o príncipe quis saber a razão do mau humor do tio. O Duque então buscou conselho sobre como agir quando um aluno se recusava a ser ensinado. O príncipe observou que Brian provavelmente não tinha sequer um instante livre para treinar. Nesse momento, uma aura assassina surgiu do Duque. Enquanto ele negava ter mencionado o garoto, o príncipe sugeriu que a melhor forma de lidar com um aluno relutante era usar uma isca. O Duque mergulhou em profunda reflexão, tentando lembrar do que Brian realmente gostava. Se recordou de quando o garoto observara a espada refinada, com olhos brilhantes e cheios de admiração. Satisfeito, sorriu discretamente ao formular um plano. O príncipe encarou Uris, e quis saber se ele sabia exatamente do que Brian gostava. Se aproximando, Uris fez um aviso sombrio para que o rapaz não mostrasse interesse no Brian, apontando o dedo e deixando claro que não toleraria qualquer tentativa de atraí-lo para longe. Com expressão severa, advertiu que o príncipe deveria parar de demonstrar interesse em seu vice-mordomo. Em seguida, o Duque se virou e saiu com passos longos e decididos, batendo a porta com força. Sozinho, o príncipe refletiu com ironia sobre como um homem tão perspicaz podia ser tão alheio em certos aspectos. O Duque seguiu pelo corredor irradiando uma aura serena e satisfeita. A cena então mudou para a área iluminada do porto, onde Brian conversava com um mercador alto. O homem sugeriu reduzir os impostos sobre bens essenciais, mas Brian explicou que não tinha autoridade para alterar tributos, acusado de desperdício. Ele rebateu que havia muitas despesas urgentes, levando o mercador a comentar sobre a crescente astúcia e dureza dos jovens nos negócios. Com um suspiro pesado, o mercador reclamou da falta de trabalhadores para seu projeto. Nesse momento, algo inesperado no cais chamou a atenção de Brian, um grupo de prisioneiros acorrentados sendo conduzidos por um marinheiro. Ele percebeu que eram os piratas, e o receptador que encontrou anteriormente. Brian correu até o marinheiro, para saber para onde estavam sendo levados, e entendeu pelo gesto que seriam executados, chocado ao descobrir que a ordem do Duque era pendurá-los em ganchos para morrer lentamente. Brian interrompeu a escolta, declarando que eles não poderiam ser mortos. Para alívio dos piratas, ele argumentou que era um desperdício eliminar trabalhadores saudáveis, capazes de falar suas línguas, e declarou que, diante da escassez de mão de obra, deveriam trabalhar até o limite. Em seguida, invadiu o escritório do Duque exigindo falar imediatamente. O Duque continuou bebendo chá calmamente, enquanto o garoto o observava com expressão neutra e pouco impressionada. Brian pediu o cancelamento da punição, e o Duque quis saber se havia alternativa melhor. O garoto explicou sua filosofia, de que a maioria dos problemas surgia da falta de dinheiro, e apontou que a população atual do território era insuficiente para lidar com os desafios crescentes, provocando um leve tique de irritação no Duque. Defendendo sua imensa riqueza, o Duque afirmou
que recursos não eram problema, enquanto Brian reconheceu com ironia a fortuna do patrão e argumentou que o território carecia de cultura, fazendo o Duque cuspir o chá em surpresa. Demonstrando preocupação, ele comentou que os piratas eram indisciplinados demais para se tornarem trabalhadores produtivos. Se determinando, Brian sugeriu trabalhar os prisioneiros até a exaustão por vários dias, para drenar sua agressividade. O Duque reagiu em choque à frieza eficiente da proposta, chegando a sangrar pela boca, mas logo começou a aplaudir ritmadamente, declarando que Brian era um talento excepcional para o território. Brian se curvou respeitosamente, afirmando se sentir honrado pelos elogios excessivos e inesperados do Duque. Ele interrompeu a conversa para mencionar que ainda tinha uma última pergunta séria para seu empregador, e quis saber sobre os resultados do interrogatório, pegando o Duque de surpresa, enquanto este enxugava o rosto. O Duque então relatou informações sobre a Aliança Pirata, surpreendendo Brian por sua disposição em compartilhar dados estratégicos de alto nível. Em seguida, pediu a opinião do rapaz sobre um desenho misterioso de um dispositivo de comunicação de longa distância. Brian refletiu que, originalmente, pretendia fazer com que o Duque realizasse todo o trabalho sozinho. O Duque, por sua vez, expressou a suspeita de que existia um traidor infiltrado em algum lugar, dentro das fileiras do Império. Brian analisou o planejamento de longo prazo dos piratas, e concluiu que eles deveriam ter um colaborador de alto escalão. O Duque concordou com a análise perspicaz do jovem, e confirmou a necessidade de uma investigação oficial. Percebendo o interesse de Brian, comentou sobre o vasto conhecimento do rapaz a respeito de diversos tipos de armas. O Duque então quis saber se Brian gostaria de ter uma arma pessoal para observar no dia a dia, e se ofereceu para ensiná-lo a atirar para fins de autodefesa, deixando o garoto completamente atônito. Um silêncio pesado e expectante tomou o ambiente, enquanto os dois se encaravam. Brian ficou tomado de entusiasmo. Ao imaginar a possibilidade de possuir uma arma e receber aulas profissionais, ele se imaginou vestindo um uniforme militar, segurando um revólver reluzente com postura perfeita e mortal. Em sua mente, via a própria mão firme apontando a arma dourada para um alvo invisível. Brian corou intensamente, o rosto iluminado por uma alegria e afeição puras e incontidas. O Duque observou com um sorriso satisfeito. Percebendo que havia fisgado o interesse do rapaz, Brian confirmou ansiosamente seu entusiasmo, se inclinando para frente e implorando, cheio de animação, que as aulas começassem imediatamente. Mãos enluvadas tremiam ao segurar um cartaz de procurada de Brienne, que oferecia uma recompensa gigantesca de 20 milhões de moedas de ouro. Fábio observava o papel com expressão carregada de estresse e fúria. Ele questionou se a filha do Marquês Blair teria sido a responsável pela distribuição dos cartazes. Se perguntando se Brienne era próxima da filha do Marquês Blair, o homem considerou suspeito que uma nobre de alto escalão recorresse a panfletos para localizar uma companheira desaparecida, e amassou o cartaz em um acesso de inveja fervilhante. Pois Brienne sempre soube enfeitiçar as pessoas, ela conseguia a simpatia dos outros sem fazer esforço algum. Seu subordinado sugeriu que o charme de Brienne poderia ser um traço genético herdado da linhagem da família Orton. Fábio encarou o vazio com um olhar frio e assassino, e o subordinado, intimidado por sua aura, pediu desculpas por ter falado demais. Com um suspiro pesado e cansado, o homem dispensou as bobagens e ordenou que encontrassem Brienne. Antes de sair, o subordinado acrescentou que ainda tinha um assunto urgente a relatar. Ele revelou a notícia chocante de que a base ocidental havia sido completamente destruída. O Fabian ficou atônito ao saber que o próprio Duque Connacht liderou o ataque. Observando o lustre acima, o homem passou a se perguntar se o Duque teria descoberto seus planos secretos. Ele se horrorizou ao saber que o Duque havia arrasado uma rua inteira apenas para resgatar um submordomo. O subordinado explicou que o mordomo era extremamente competente e respeitado por todos. Fábia lembrou que ele veio da capital, e chegou há 4 meses, enquanto o barão Orton refletia sobre o vasto conhecimento do indivíduo em história naval imperial e armamentos. Com um sorriso inquietante, o homem recordou o cabelo e os olhos castanhos do suspeito. O barão Orton explodiu em uma gargalhada maníaca, enquanto o subordinado observava em silêncio. Aos poucos, percebeu com crescente divertimento que Brienne estava escondida bem debaixo de seus narizes, e ficou impressionado ao concluir que a garota conseguiu se disfarçar como homem. Ele deduziu
que ela havia forjado a própria identidade para se tornar submordomo do Duque Connacht, e imaginou a satisfação dela ao conhecer uma figura lendária da história naval. O barão pediu confirmação absoluta de que o mordomo era realmente Brienne, mas o subordinado admitiu não ter conseguido um esboço claro do rosto. O barão passou a considerar a necessidade de verificar pessoalmente a identidade do mordomo, e lamentou não ter uma desculpa plausível para encontrar alguém do status do Duque Connacht. Seus pensamentos foram interrompidos por batidas secas. Um criado anunciou a chegada de um visitante. Recebendo uma repreensão irritada, um homem enorme entrou abruptamente no aposento, exigindo a presença do barão, que demonstrou evidente irritação. Ele ofereceu uma saudação forçada ao visitante inesperado, o Visconde Varen, que exigiu saber onde estava sua noiva, Brienne. O barão mentiu, dizendo que a saúde dela havia melhorado, e que viajou para o sul para se recuperar, levando o Visconde a planejar uma viagem imediata. O barão acrescentou que ela já seguia para o território de Connacht, para visitar sua cidade natal, alegando que o lugar tinha grande valor sentimental para a família, e que ela desejava uma última visita antes do casamento, o que deixou o Visconde apreensivo. Por dentro, o barão sorriu ao perceber que o Visconde decidiu ir pessoalmente ao território Connacht, planejando usar a visita como forma de forçar Brienne a aparecer. Fingiu preocupação com os custos, mas o Visconde descartou a questão. Com um sorriso astuto, o barão conduziu o visitante para fora. Brian carregava uma pilha pesada de papéis, reclamando mentalmente de sua montanha interminável de trabalho, quando sua atenção foi capturada por um grito, o chamando por um apelido bolo de leite. Ao olhar para cima, viu Royce inclinado para fora de um hangar próximo. Irritado, Brian proibiu o uso do apelido, e aplicou um demérito formal, ameaçando registrar a ofensa em seu diário e amaldiçoar o nome do cavaleiro diariamente. Royce riu da ameaça, fingindo estar aterrorizado, o que irritou Brian por não provocar sequer um traço de medo. O rapaz o encarou com expressão neutra e julgadora. Enquanto segurava os documentos, Royce percebeu o mau humor e tentou entender o motivo, e Brian insinuou que ele estaria suspirando por uma moça da barbearia, o deixando extremamente constrangido. Brian comentou que a paixão de Royce por Rose era de conhecimento geral, e afirmou de forma direta que praticamente todos sabiam disso. Em seguida revelou que ela estava saindo com outra pessoa, devastando o cavaleiro, e ainda criticou o cabelo bagunçado dele, enquanto Royce permanecia paralisado pelo choque. Logo o corredor foi tomado por soluços altos. Quando Royce desabou em lágrimas, Brian então deu uma leve tapinha, e se ofereceu para cortar o cabelo do cavaleiro. Enquanto se afastavam, comentou casualmente sobre a mortalidade daqueles que perdem a cabeça. Mais tarde, o Duque, sentado à mesa, chamou seu subordinado noturno. Royce apresentou a cabeça recém-raspada, arrancando um comentário zombeteiro do Duque, que se surpreendeu ao saber que Brian foi o responsável. Royce explicou que o rapaz praticamente raspou tudo. O Duque observou que o novo visual até combinava com ele, surpreendendo o cavaleiro. O Duque percebeu que muitas pessoas vinham procurando Brian para cortes de cabelo, e se perguntou brevemente se o rapaz tinha algum tempo livre, concluindo que provavelmente não. Recordou a afirmação de que ele era ocupado demais até para cuidados básicos, e um silêncio reflexivo tomou o ambiente. Enquanto pensava na rotina exaustiva do jovem, Brian ficou paralisado, segurando as ferramentas de corte, completamente sobrecarregado com o pedido repentino do Duque. A cena mudou para o Duque sentado pacientemente. Enquanto Brian se preparava, o rapaz demonstrou ceticismo, ao refletir se o Duque realmente falava sério, ao permitir que ele cortasse seu cabelo, e o Duque confirmou com firmeza, se concentrando no próprio reflexo no espelho. O Duque fechou os olhos e aguardou pacientemente que o garoto iniciasse a tarefa. Observou que seu cabelo não precisava de uma reinicialização completa, como o de Royce, enquanto Brian retrucou em tom provocador que preferia reiniciar a personalidade do Duque. Com cuidado, Brian estendeu a mão para examinar a textura do reluzente cabelo dourado. Ele demonstrou visível impressão, ao notar como os fios eram surpreendentemente macios ao toque. Explicou então que cabelos macios careciam da firmeza necessária para uma modelagem fácil, e advertiu que o processo levaria tempo. Voltando o olhar para a janela iluminada, sua voz ecoou pelo cômodo ao pedir paciência ao Duque, enquanto se inclinava para parar com precisão a nuca. Um corte seco e agudo soou quando Brian trabalhou com concentração e precisão profissional.
O Duque permaneceu perfeitamente imóvel, olhos fechados, desfrutando de um raro momento de tranquilidade silenciosa. Os dedos de Brian roçaram sua pele, ao ajustar os fios ao redor das orelhas, fazendo o Duque estremecer levemente, ao sentir uma inesperada onda de calor causada pela proximidade. Toques suaves se seguiram, quando Brian utilizou uma pequena ferramenta para remover os fios cortados do pescoço. Um sopro leve escapou de seus lábios, fazendo a pele do Duque corar. Ele fechou os olhos com força, suando visivelmente, diante da sensação íntima e levemente cócega. Outro sopro delicado passou por sua nuca, enquanto Brian continuava o trabalho meticuloso. Gotículas de suor desceram pelo rosto do Duque, que lutava para manter a compostura. De repente, ele virou a cabeça de forma brusca, questionando se o garoto já não havia feito trabalho suficiente. Ambos ficaram imóveis, presos em uma proximidade intensa, se encarando diretamente. Um silêncio pesado e expectante tomou o ambiente, enquanto mantinham um olhar próximo e constrangedor. A expressão do Duque suavizou ligeiramente, ao observar o rosto surpreso e corado do rapaz, enquanto a luz do sol cintilava em seus cabelos dourados, e a tensão entre os dois crescia. O coração de Brian começou a bater com força em um ritmo pesado, e seu rosto se tingiu de um vermelho intenso. Diante da proximidade, ele então puxou a capa de corte de maneira apressada, declarando que havia finalmente concluído sua maior obra-prima. Com um suspiro longo e cansado, pediu que o Duque conferisse o espelho para ver o resultado perfeito. Brian juntou as mãos com entusiasmo, aguardando ansiosamente o elogio do patrão. Contudo, sua empolgação desapareceu em uma expressão vazia, quando percebeu que nada parecia realmente diferente. O Duque perguntou de forma direta o que havia sido mudado, enquanto Brian insistiu que havia se concentrado em detalhes minúsculos, porém essenciais. Ele argumentou com paixão que utilizou toda a sua concentração para corrigir a franja indisciplinada e os fios espetados. Em seguida, deixou os ombros caírem, exausto ao perceber que seu esforço não foi reconhecido. O Duque então estendeu a mão e a pousou de forma firme e reconfortante sobre a cabeça do rapaz. Uma aura calorosa pareceu envolvê-los, enquanto ele o afagava suavemente, tentando aliviar sua frustração. O Duque advertiu que o cargo de Brian era vitalício, e insinuou que usaria seu poder caso ele partisse. Brian descartou a ameaça com desdém, reafirmando que não tinha intenção de abandonar sua vida em Connacht. Logo voltou ao assunto, que realmente lhe interessava, querendo saber quando começariam as prometidas aulas de tiro. A cena mudou abruptamente, para a grandiosa e imponente arquitetura da Academia Real Palais. Em uma sala luxuosa, uma garota de cabelos escuros chamada Becca estava sentada à mesa, escrevendo uma carta com concentração. Uma visitante pediu permissão para entrar, e Becca a recebeu calorosamente sem levantar o olhar. Uma jovem de cabelos prateados atravessou a porta, curiosa sobre a carta. Becca explicou que escrevia uma mensagem secreta para o irmão, a fim de manter contato. A visitante confirmou se o destinatário era o príncipe Seyron, e Becca confirmou sua identidade real. Ao notar a escrita em comum, a garota questionou se o príncipe conseguia ler o idioma antigo utilizado. Becca explicou que ele conseguia ler, mas infelizmente, não sabia escrevê-lo. Um som suave de asas acompanhou a partida de um pássaro mensageiro, levando a carta secreta. Becca concluiu a mensagem com um semblante calmo e determinado. Ela instruiu o pássaro, Ruel, a entregar a carta ao irmão e o soltou no céu aberto. Em seguida, apoiou o queixo na mão e olhou pensativa pela janela, observando as nuvens escuras, que se formavam como um reflexo do futuro do Império. Ao encarar o horizonte, sentiu que um caminho brutal e sombrio aguardava a nação. Brian voltou a lembrar o Duque da promessa das aulas de tiro, e demonstrou estranhamento. Diante do local perigoso escolhido para o treinamento, ele permanecia desajeitado à beira do penhasco rochoso, claramente fora de seu ambiente. O Duque explicou que o treinamento de combate precisava ser tão intenso quanto uma batalha real para ser eficaz. Brian protestou internamente, pois desejava apenas aprender a atirar, não enfrentar uma situação de vida ou morte. O Duque afirmou que um submordomo correria perigo com ou sem armas, e aconselhou que abandonasse a obsessão, caso não suportasse o treinamento. Ele listou os privilégios que Brian perderia, incluindo o acesso aos seus navios, caso desistisse. Em sua mente, uma voz travessa o incentivava a desistir antes de desabar, enquanto outra voz mais serena o lembrava de seu amor por armas. Sua determinação interior então atingiu o máximo,
e ele decidiu com firmeza que se esforçaria ao máximo. A aula começou com instruções específicas sobre postura física, e o Duque enfatizou que o centro do corpo era o elemento mais vital para manejar qualquer arma. As pernas de Brian tremiam violentamente, enquanto ele tentava manter a posição exaustiva. O Duque o encorajou a aceitar o tremor, mas Brian sentia que havia alcançado o limite. Subitamente, ele perdeu o equilíbrio sobre as rochas e caiu para frente, despencando do penhasco em direção ao mar. Em pânico, Brian clamou para que o Duque o segurasse antes da queda. Enquanto atravessava o ar e observava a água revolta abaixo, percebeu com horror que cair nos braços do Duque poderia ser um perigo ainda maior do que a própria queda. Ele temia que o contato físico revelasse a verdade sobre sua identidade ao Duque. Desesperado para salvar o garoto de sua perigosa queda, o Duque estendeu a mão. Brian, em pânico, decidiu que precisava evitar o abraço a qualquer custo, e usou o próprio impulso para se lançar para longe dele, em direção à água. O Duque ficou parado, encarando em total confusão, enquanto Brian evitava deliberadamente ser salvo. Concentrando toda a sua vontade, o rapaz escolheu o impacto das ondas, em vez do risco de ser descoberto. Um estrondo imenso ecoou quando seu corpo atingiu a superfície do mar. Em seguida, se ouviu um som molhado e ofegante. Quando Brian emergiu, tossindo e cuspindo um gole de água salgada, um ruído abrupto de surpresa escapou dele. Ao olhar para trás e perceber o Duque por perto, o homem quis entender por que o garoto escolheu saltar ao mar, em vez de permitir que fosse alcançado. Logo o puxou para os braços, o mantendo firme entre as ondas agitadas. Brian ficou impressionado com a expressão intensa e incomumente preocupada no rosto do Duque. Passou a se perguntar se a preocupação do homem por ele ultrapassava um simples vínculo entre mestre e servo. Um silêncio pesado pairou entre os dois, enquanto flutuavam na água fria, e Brian lamentou o rumo caótico que seu simples pedido por aulas de tiro havia tomado. A mão do Duque pousou com firmeza em suas costas, pressionando as ataduras sob a roupa. Brian arfou ao perceber que, por meio daquele contato, o Duque finalmente sentiu a verdade. O homem murmurou o nome completo de Brian, com a voz carregada de uma súbita compreensão, e então baixou o olhar para a pessoa em seus braços, com uma expressão de puro e absoluto choque. Um silêncio profundo tomou o ar, enquanto ele continuava a encará-lo. O segredo, enfim, estava exposto. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.